Bom dia a todos e que Jesus nos abençoe sempre esse propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Em primeiro lugar, agradecer a recepção amorosa, como sempre, da Fraternidade Espírita Irmã Maria, agradecer a todos os tarefeiros aqui da casa, a espiritualidade amiga que nos abençoa sempre, a presença de todos os encarnados e desencarnados. Enfim, agradecer a essa paz, a essa serenidade, depois de vermos, e ouvirmos as mensagens coloridas, com muita luz, agora pela manhã. E como na prece inicial a dona Isaura falou, da luz, que André Luiz pede, a luz da oração de manhã à noite. E a gente vai falar então dos olhos do amor, que nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, e também no capítulo 15, que nos fala da caridade, porque o capítulo 15 é utilizado por Hamed no seu livro Renovando Atitudes, quando ele nos fala então que o olhar com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. E a gente sabe que os nossos olhos necessitam da luz, para que os nossos cérebros possam interpretar as mensagens que chegam para todos nós. E a gente na realidade, ainda não conseguiu olhar com os olhos do amor, porque nós ainda não conseguimos fazer a mensagem ou praticar a mensagem que Jesus nos pede para praticar. E a gente então acaba se deixando levar pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, ou seja, é aquela cegueira espiritual. Só olhar com os olhos do amor é que vai fazer com que nós realmente consigamos nos livrar dessa cegueira espiritual e aí realmente consigamos a nossa transformação moral, enfim, nos relacionarmos melhor. Então, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, Jesus nos fala que nós temos que ter benevolência, que nós devemos ter paciência, que nós devemos ter indulgência para com todos os nossos semelhantes e severidade para conosco. Mas a gente faz o contrário. A gente usa de severidade para com os nossos irmãos e a indulgência fica para a gente. Então a gente faz julgamentos precipitados. Por isso é que lá, nesse capítulo 10 também está o argueiro e a trave no olho, ou seja, o argueiro, o cisco. A gente vê o argueiro, o cisco no olho do nosso companheiro, mas não vê a trave que está nos nossos olhos. Então, quando a gente vai falar de olhos, a gente pode se lembrar algumas frases que chegam. Por exemplo, o grande filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ele disse que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para a frente. Aí outras colocações também. Paulo de Tarso, em Efésios, ele faz a seguinte colocação: eu oro a Deus para que vocês sejam iluminados pelos olhos do coração, para que entendam a palavra de Deus. Então a gente vai perceber que nós deveremos ter esses olhos do amor, ou esses olhos de misericórdia, porque tem o livro Dias Melhores, de Carlos Bacelli, onde onde o irmão José faz essas colocações. Ele diz que nós temos que aprender a olhar com os olhos de misericórdia, porque Deus, ele fala assim, imagine se Deus não nos olhasse com os olhos de misericórdia, ou que Maria de Nazaré não estendesse sobre nós esse manto de misericórdia, como seria? Então nós também temos que ter essa misericórdia, interpretar aquilo que vemos com os olhos físicos, mas que o nosso coração é que vai sentir, que vai dizer. Então, disse sempre, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então a gente vai perceber que é o nosso coração é que vai realmente refletir como é que está, o que é que nós estamos interpretando das criaturas. Se nós vamos agir com os olhos de malícia, com aqueles olhos de julgamento, ou
vamos usar esses olhos do amor, esses olhos de misericórdia, esses olhos do coração. Emmanuel, ele tem uma mensagem que ele nos fala assim: meu amigo, como é que você recebe o Evangelho de Jesus? Se você colocar o Evangelho tão somente na tua cabeça, você corre o risco de queda, porque a intemperança mental e a vaidade fazem tão boa vizinhança que nós corremos o risco de cair nasquelas discussões infindáveis por causa dos pontos de vistas. Se você colocar, ou se nós colocarmos o Evangelho tão somente nos nossos olhos, nós corremos o risco de cair da luminosa condição de irmãos e companheiros da mesma casa espírita para de fiscais e inquisidores dos nossos próprios companheiros, porque é muito mais fácil observar os erros dos outros do que corrigir os nossos próprios erros. Então a gente vai perceber que é uma realidade, porque se nós colocarmos o Evangelho tão somente nos nossos ouvidos também, fatalmente a nossa vigilância ainda imperfeita vai fazer com que o que nós ouvimos se transforme em desconfiança. Se colocarmos tão somente nos nossos lábios, também essa nossa vigilância vai fazer com que nós caiamos na calúnia, na maledicência. Enfim, ele diz que nós devemos colocar o Evangelho no fundo do nosso peito, para que o nosso coração se acenda como uma luz e nós aprendamos a servir aos nossos companheiros, aos nossos irmãos. Então, quando nós realmente olharmos com os olhos do coração e essa luz estiver em nós, nós não teremos olhos para criticar, para julgar, não teremos a boca para falar mal das criaturas, né, para os olhos também para a malícia. Enfim, nós estaremos realmente nos transformando, estaremos realmente agindo da melhor forma. Quando a gente vai falar de olhar, eu me recordo que o autor lá do Pequeno Príncipe, ele faz uma colocação interessante quando ele diz assim: o invisível é essencial para os nossos olhos, né? Então nós devemos, isso aí representa o amor, ou seja, nós devemos amar com os olhos do coração. Ele faz essa colocação porque quando ele estava lá, criança ainda, ele viu um livro muito bonito, onde tinha muitas colocações dos animais, das coisas, tudo, e ele viu uma jiboia que comia um elefante. Só que como ela demorava muito tempo para digerir, ficava aquela figura, e ele desenhou a jiboia engolindo o elefante. Mas quando ele mostrava para as pessoas ele falava assim: eu vou assustar as pessoas, né? Eles vão ver a jiboia que engoliu o elefante. Só que quando ele mostrava, as pessoas falavam: mas o que é isso? É um chapéu, porque só via o contorno. Então ele não entendia, ele falava assim: mas por que eles não conseguem ver, né? É tão difícil assim? Então, a gente percebe que é assim, dessa forma. Eu me recordo que certa vez o grande Ariano Suassuna, ele comentou que tinha um autor que fez um quadro bonito, aquele desenho colorido, e aí chegou um crítico e começou a olhar o quadro assim e falou assim: olha só, começou a criticar. Um cachorro verde? Aí chegou uma pessoa perto dele e falou assim: não, meu amigo, isso aí não é um cachorro, não. Isso aí é um desenho. Então pode ser verde, pode ser qualquer cor. Então, da mesma forma, a gente percebe que só o fato de nós olharmos vai depender da nossa interpretação e vai depender do que vai na nossa mente e do que vai no nosso coração. A gente sempre ouve dizer que Deus não olha para a gente como os homens olham, né? Como os homens veem. Ele olha para o nosso coração. Então, nós também temos que aprender a olhar com os olhos do coração, porque aí nós estaremos realmente buscando essa nossa transformação, para que a gente consiga realmente nos melhorar, para que a gente consiga realmente fazer o melhor, agir no melhor e realmente não termos condição de criticar. A gente percebe, eu até comentava no início, falei assim: olha, de manhã a gente vem para cá, é tranquilo, trânsito sossegado. Agora imagine a gente naquele trânsito caótico, a gente olha, né? E é claro, a gente ainda não tem
aqueles olhos de amor, aqueles olhos de misericórdia, uma pessoa que fecha a gente assim, ou então quando vai estacionar, aquela criatura que você chega, você usa, né, o espaço certo, fala assim, não vou ter problema nenhum, mas de repente chega uma pessoa, encosta no seu carro e deixa o espaço todo para ela sair. Aí você chega com aqueles olhos de amor e fala assim, olha, meu Deus, que coisa. Aquela coisa assim, a gente realmente percebe que não temos ainda esses olhos de misericórdia. Então, é difícil, mas nós temos que... É por isso que diz assim, a vida é fácil. Viver é fácil, mas conviver é difícil. Porque conviver exige paciência, tolerância e exige também olhar com esses olhos de amor. É por isso que Jesus sempre trouxe a mensagem do amor, né? Ele trouxe, aliás, a mensagem do amor. Eu me recordo que no livro de Joana de Ângeles, Estudos Espíritas, logo no começo, Joana de Ângeles faz uma colocação interessante. Ela conta uma história de um jovem que ele queria aprender toda a lei, no tempo que ele pudesse ficar de pé, num só pé, assim. Aí ele vai procurar Shammai, o grande sacerdote hebreu, conhecedor de todo o Torá, da lei e tudo. Mas quando ele chega e fala assim, mestre, eu gostaria que o Senhor me ensinasse a lei no tempo que eu pudesse ficar de pé, num só pé. Aí o mestre fala assim, impossível, olha só quantos livros nós temos para interpretar, para ler. Aí o jovem falou assim, então de nada me serve a tua doutrina. Aí ele foi procurar Hilel. Hilel também, doutor da lei, mas profundo conhecedor também das angústias humanas, falou para o jovem, toma posição. O jovem ficou surpreso e ficou assim. Aí o sacerdote Hilel falou, ama. Aí ele falou assim, mas só isso? E todos esses livros que estão aqui, que eu estou vendo, para que servem? Ele falou assim, não, ama. E o que te é desagradável, não o faças a outrem. Todos esses livros é para que a gente aprenda a colocar em prática, a exercitar esse amor. Por isso é que a mensagem do amor de Jesus é a regra áurea da humanidade. Está presente em todas as religiões do mundo, né? Ditas, logicamente, de uma forma um tanto quanto diferente de outras, mas no fundo o significado é o mesmo. Amar, né, ao próximo como a ti mesmo, ou seja, não façais aos outros aquilo que não gostaria que vos fizessem. Enfim, é a reciprocidade. O grande escritor Leon Denis, na época, ele lançou aquele livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E lá nesse livro ele faz algumas colocações sobre o direito. E ele diz assim, as palavras de Godin, o direito é feito do dever cumprido. Mas só que nós ainda queremos sempre exigir os nossos direitos, mas esquecemos de cumprir com os nossos deveres. É por isso que surgem os excessos, surgem os problemas, surgem as complicações no nosso modo de viver, na nossa convivência, né? As brigas, as animosidades e tudo mais. Então, olhar com os olhos do amor é uma proposta, é a grande proposta da caridade. Então, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala da caridade, quando Paulo de Tarso traz aquela mensagem, a excelência da caridade, ele faz várias colocações, e ele diz que a caridade é aquela que procura resumir tudo aquilo que nós temos de bom no nosso coração. Não é só, como diz lá, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu vendesse todos os meus bens e distribuísse aos pobres, se eu não tivesse a caridade. Então ele vai fazendo colocações sobre a caridade, e aí a gente vai ver a mensagem que nos fala da caridade, lá na questão do Livro dos Espíritos 886, qual é o sentido verdadeiro da caridade, como ensinava Jesus. Aí ele fala benevolência para com todos, né? Aquela indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, tudo isso aí a gente pode entender como aquele amor, respeito às criaturas, amor, indulgência, amor, benevolência, enfim,
para que a gente consiga ter esses olhos de amor. E é claro, se nós tivermos em nós o amor, tivermos essa caridade, porque a caridade, como diz Joana de Ângeles, é colocar o amor em movimento. E, no entanto, a gente se deixa levar pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, e aí a gente não consegue enxergar realmente como Jesus enxergava. Jesus, em todas as suas colocações, em todos os lugares que ele passava, até tem uma mensagem que está lá no Momento Redação Espírita, que fala que nós devemos encontrar algo, né, no olhar de Jesus, porque fala quando ele chegou até o cego de Jericó, a maneira que ele agiu, que ele olhou, a maneira como ele olhava Zaqueu, o publicano, como ele olhava Judas, que o traíra, como ele olhava Pedro, que o negara 3 vezes, enfim, como ele olhava a Maria de Magdala. Era diferente do olhar daquelas criaturas que só julgavam, né, sem compreender. Então, a gente pode até se lembrar, quando Jesus chegou lá com Bartimeu, o cego de Jericó, aquela criatura que praticamente ninguém nem olhava, porque era uma criatura miserável, que ficava ali pedindo esmolas num canto, né? A saída de Jericó, depois das muralhas de Jericó, ele ficava ali, se escondia numa capa, e as pessoas praticamente nem nome ele tinha, porque Bartimeu é filho de Timeu, ou seja, quem é aquele homem? É o filho de Timeu. Então ficou isso, mas na realidade era uma pessoa assim que era desprezada praticamente, mas vivia ali, esmolando, pedindo esmola na rua. E Jesus, quando passou, as criaturas olhavam para aquele homem e não viam nele assim, não tinham respeito para com ele, mas queriam até ajudá-lo. Muitos chegaram e falaram assim: hoje o Jesus de Nazaré passa por aqui, quem sabe ele não pode curá-lo. E aí então, o cego de Jericó, ele chega e fala assim: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou tem piedade de mim. E aí as pessoas falam: não, para com isso, você está atrapalhando a passagem do mestre por aqui. E aí então, eles ficavam toda hora dizendo: não, você está agindo errado. E no entanto Jesus falou assim: não, trazei-me até aqui. E aí eles falaram assim: tem bom ânimo, levanta-te. Aí ele largou a capa e foi até Jesus. E aí Jesus olhou para ele e falou: que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor, que eu veja. E aí naquele mesmo instante, então Jesus falou: tua fé, né, te curou, tem bom ânimo. E aí ele percebe que ele pode sair dali já com a sua visão. E ele então segue Jesus. A gente sabe que Jesus utilizava-se de Jericó como sendo aquela cidade onde nós estávamos caindo moralmente, né? Em todas as colocações ele cita Jericó. Ele falava Jerusalém como a cidade santa e Jericó como a cidade da perdição. Quando ele fala lá da parábola do bom samaritano, ele fala: um homem descia de Jerusalém para Jericó. E é claro, Jerusalém, ele ficava um pouco acima do nível do mar, e Jericó ficava um pouco abaixo. Mas, então aquele homem, aquele cego de Jericó, percebeu que Jesus o olhou com esses olhos do amor, que é a maneira que todos nós também temos que ter, todos nós precisamos ter. Então eu falei da luz, a necessidade da luz para que a gente consiga enxergar. E hoje, né, com a modernidade, nós vemos que a comunicação visual mudou muito, né? Temos um colorido muito grande, muitos aparelhos, tanta modernidade, tanta comodidade e tanta beleza, né? Vimos mesmo de manhã aqui as mensagens, aquele colorido, isso nos encanta, nos contagia. E a gente percebe, mas na realidade a gente ainda não aprendeu a ter esses olhos do coração, a olhar com os olhos do coração, com esses olhos de misericórdia. Aí eu me recordo mais uma vez do grande Ariano Suassuna. Ele contou uma historinha certa vez, onde ele dizia que lá no norte tinha um casal que de repente eles estavam conversando assim, à tarde, à noite, e aí ele fez assim, né? A mulher falou assim: homem, é um piolho, eu vi com os meus olhos. Aí eu falei: não, mulher, que piolho? Foi uma formiga.
Aí ela falou, não, foi piolho que eu vi. E ele, não, foi formiga, e ela foi piolho, foi formiga, foi piolho, ficaram aquela discussão. Aí ele falou assim, olha, eu já estou enfesado, aborrecido com você, eu vou te colocar lá no poço, porque lá eles tinham um poço onde eles armazenavam água, para as épocas que faltava água. Aí disse que ele amarrou assim a mulher no pulso, colocou numa corda, colocou numa correia e começou a descer a mulher. E aí ele perguntava, e aí mulher, foi piolho ou foi formiga? Aí ela falava, piolho, né? Falava até de uma forma zombeteira para ele, e ele descia, piolho ou formiga? Piolho. E aí ele falou, essa mulher não muda de ideia. E foi descendo, aí quando a água estava chegando assim, né? Ela já não conseguiria mais falar. Aí ele falou, e aí mulher, foi piolho ou foi formiga? Aí ela fez assim. Ou seja, nem naquele momento ela não mudou de ideia. Por quê? Porque a gente ainda se deixa levar pelo nosso orgulho, a nossa teimosia. Por isso esse capítulo 10, nos fala do perdão, que nós devemos perdoar as ofensas. No entanto, a gente dá a volta ao mundo, mas é incapaz de atravessar a rua e pedir perdão para os nossos semelhantes. Então, o perdão das ofensas. André Luiz diz que quem não perdoa carrega um peso desnecessário. E a gente prefere carregar esse peso desnecessário a pedir perdão. Por isso é que a gente não consegue ainda olhar com os olhos do coração, com os olhos do amor. Então, a gente faz que nem aquela história, conta-se que tinha um monge, e ele morava numa rua, e uma prostituta morava em frente a ele. E do lado tinha os templos de Shiva. E ele ficava se observando aquela mulher, só observando e criticando. E ele falava, essa mulher está perdida, ela comete muito pecado. Aí ele ia lá e repreendia a mulher chorava, pedia a Deus a oportunidade de ter um trabalho decente, alguma coisa que ela pudesse sobreviver para sair daquela vida. E ela não conseguia. Aí o sacerdote, esse monge falou para ela assim, olha mulher, você está realmente perdida. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou observar tudo que você faz, e cada vez que eu ver que você está numa atitude de pecado, eu vou colocar uma pedra. Aí ele foi colocando uma pedra no quintal. E todo dia ele olhava, aí ele interpretava, né, julgava que ela estava agindo errado, colocava uma pedra, e o tempo foi passando. Aí quando formou um monte de pedras, ele foi lá falar com a mulher. Olha mulher, quantos pecados você cometeu? Você realmente está perdida, não tem condições. Aí a mulher chorou à noite, rezou, orou e rogou a Deus que a tirasse daquele sofrimento, daquela vida miserável que ela levava. E aí então, Deus, compadecido da sua dor, mandou que o anjo da morte fosse tirá-la daquela situação. Aí o anjo chegou na casa da mulher, da prostituta, e foi levá-la. Mas já que ele estava ali, ele aproveitou e atravessou a rua e levou também o monge. Aí o monge ficou olhando assim, estranhando, porque a mulher estava se elevando às alturas. Ele falou, mas como? Tem alguma coisa errada? Ela está leve, está subindo, e eu continuo aqui preso, aqui na terra. Aí o anjo que estava lá falou assim, não está nada errado. Você achava que a sua virtude era só julgar os atos das criaturas? Ela chorou, orou, rezou tanto, que apesar dela ter ainda, né, que agir melhor, de reparar o que ela tenha feito, ela já conseguiu se elevar, ela está mais leve, e você está preso a esse monte de pedras aí que você acumulou. Então, é a maneira da gente julgar, da gente criticar, né? Tem várias histórias que falam sobre isso. Quem não se lembra daquela historinha que a mulher, o casalzinho chegou assim, começou a morar numa vizinhança, e a mulher chegava e olhava assim, olha só, a nossa vizinha, parece que ela não sabe lavar roupa direito, o lençol dela está sempre sujo. E o homem olhava e ficava quieto. Aí no outro dia, falou assim, olha, eu vou lá falar com essa vizinha, que eu não tenho muita intimidade com ela, vou ensinar ela a lavar roupa, né? O lençol dela está todo sujo. Aí todo dia era assim. Até que chegou um dia, ela olhou e falou assim, nossa, parece que ela aprendeu a lavar, né? Ó,
está branco agora o lençol? Aí eu falei assim, não, mulher, é que eu acabei de lavar a nossa janela. Então a gente também esquece, né, de lavar as nossas janelas, e aí a nossa visão realmente se torna imperfeita e a gente começa a julgar, criticar as criaturas. Aquela outra historinha também, que é narrada na evangelização infantil, que fala daquele reformador do mundo, o Américo, e ele via defeito em tudo. Ele saía assim para trabalhar, ele via defeito nas casas, nas pessoas, nas árvores e tudo. Aí ele passou certa vez e ele falou assim, olha só, está errado isso. Uma jabuticabeira tão grande, uma árvore tão grande e um fruto tão pequeno, né? Jabuticaba. E ele falou assim, olha só, a abóbora, um fruto tão grande e uma árvore pequena. Deveria ser o contrário. E aí, de repente, deu um sono, assim, ele parou para descansar debaixo da árvore, estava ali e adormeceu. Aí, quando ele acordou com uma batida no seu nariz, assim, pum, aí ele acordou assustado, assim, e viu que era uma jabuticaba que caiu no seu nariz. Aí ele pensou, meu Deus, imagine se fosse uma abóbora, como seria? Aí ele falou, não, realmente, tudo está no seu lugar. É como aquela música antiga lá do Benito de Paula, tudo está no seu lugar, graças a Deus. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. Então a gente pode julgar pelas aparências, porque nós ainda não temos esses olhos do amor, esses olhos de misericórdia, esses olhos do coração. Outra historinha também é aquela mulher que ela estava consciente da sua aparência, porque ela estava internada por causa de um câncer e estava voltando para casa, fez um tratamento e os cabelos começaram a cair. Então ela ficava pensando, preocupada, nossa, como meu marido vai olhar para mim? E meu filho, ela tinha um filho pequeno. E aí então ela chegou em casa e foi assim se preparando para conversar com o filho, né? Aí ela chegou para o filho e falou assim, você vai ver que daqui a pouco a mamãe vai ficar melhor, daqui a pouco o meu cabelo vai começar a crescer. Aí o filho ficou olhando para ela, pensativo. Aí ele falou assim, mamãe, seu cabelo está diferente, mas o seu coração está igualzinho. Aí ela percebeu que ela não precisava daqui a pouco melhorar. Ou seja, a gente também vai agir dessa forma, né? Uma outra história também narra que um homem estava no zoológico com a filha, e ele ficou observando a filha das crianças que queriam ir até um artista que estava pintando assim, as patinhas, né, dos animais no rosto. Aí tinha uma menina que estava com a avó, só que ela tinha muitas sardas, bastante sardas no rosto. Aí o menino brincou, né, e falou assim, nem vai adiantar você ir até lá, você tem tanta sarda no rosto que não vai ter espaço para ele pintar. Aí a menina ficou triste. Aí a avó falou assim, não fique triste, as sardas são bonitas. Aí a menina falou assim, mas eu detesto. Não, mas são bonitas. A senhora acha? Eu acho que é muito linda você assim. Eu queria assim, também ter essas sardas na sua idade. Aí eu falei assim, o que é mais... Aí a avó perguntou, o que você acha que é mais bonito, além das sardas? Aí a menina ficou olhando para a avó e falou assim, as rugas. Aí esse homem que estava com a filha falou assim, então, realmente, quando a gente olha com esses olhos de amor, né, a gente não vê os defeitos, a gente vê só as qualidades. Então, quem ama o feio, bonito lhe parece. Quem olha com os olhos de amor, realmente vai agir dessa forma. Então, que a gente possa ter essa condição de amar e ver além das aparências físicas, para que a gente consiga realmente nos transformarmos, para que a gente consiga realmente nos melhorarmos. Então, a gente vai perceber que nós temos que olhar com os olhos do amor, com os olhos do coração. Tem uma mensagem que escrevemos há algum tempo atrás, que dizia assim, olhando a vida presente, de lutas e de sacrifícios, vemos mães cansadas, filhos doentes, pais aflitos, carregando amargura, dores e tantos conflitos, que até perdem a esperança de receber benefícios. Do outro lado, que contraste! Parece haver só felicidade, o luxo, a mesa farta, a tranquilidade invejosa. São pessoas bem de vida,
afirma a frase enganosa, que o tempo juiz da vida revela logo a verdade. A desgraça real deste mundo não está na operosidade. A desgraça real deste mundo está na ociosidade, na porta larga dos vícios, nessa felicidade passageira. Entremos pela porta estreita da luta, da experiência, e começaremos a adotar nosso espírito de uma graça verdadeira. Então, olhar com os olhos do amor é olhar com os olhos do Espírito, para que a gente realmente consiga ter misericórdia em todos os momentos. Olhar com esses olhos de misericórdia, sem julgamentos, sem precipitação, para que a gente consiga realmente nos harmonizarmos, nos iluminarmos. Como nós ouvimos pela manhã, né? Na oração a gente se ilumina e a gente consegue realmente ter essa condição em nós. Tem uma mensagem também, acho que dá tempo até de lermos, que fala sobre olhar com os olhos do coração. Essa mensagem foi numa das reuniões mediúnicas, mas é uma mensagem até grande, mas acho que dá tempo da gente ler, que diz assim: olhar com os olhos do coração é buscar sempre harmonia, nessa luz que se irradia e nos traz compreensão. Olhar com os olhos do coração é esquecer o julgamento e aproveitar o momento para aprender sempre a lição. Olhar com os olhos do coração é ter a pureza no olhar e sem malícia perdoar toda e qualquer má impressão. Olhar com os olhos do coração é modificar o nosso conceito, buscando sempre o respeito que merece o nosso irmão. Olhar com os olhos do coração é estar sempre presente, ajudando tanta gente que precisa de atenção. Olhar com os olhos do coração é ter a mente iluminada, que te mostra a jornada de quem quer ser um bom cristão. Olhar com os olhos do coração é procurar fazer o bem, por saber que mais além todos precisam de oração. Olhar com os olhos do coração é mostrar despertamento, deixar de lado o lamento e buscar sempre a reflexão. Olhar com os olhos do coração é buscar seguir a luz da presença de Jesus com carinho e devoção. Olhar com os olhos do coração é se esforçar na boa vontade, buscar o ideal cristão de verdade para a nossa conscientização. Olhar com os olhos do coração é ter a tranquila consciência de agir com paciência na mais dura aflição. Olhar com os olhos do coração é a presença divina que nos ergue e nos ensina a buscar renovação. Olhar com os olhos do coração é buscar a paz e não a guerra, para que em toda a terra haja a confraternização. Olhar com os olhos do coração é uma feliz atitude, nos mostrando que a virtude pede a nossa transformação. Olhar com os olhos do coração é ver Deus nas criaturas, apesar das amarguras e de tanta ilusão. Olhar com os olhos do coração é um oportuno recado para quem vive equivocado e não sabe a razão. Olhar com os olhos do coração é convite para despertar, prestar atenção e se doar no rumo da redenção. Olhar com os olhos do coração é mostrar ter sentimento, que apesar do arrependimento é preciso a reparação. Olhar com os olhos do coração é ser irmão atencioso, ter o gesto caridoso que pratica a boa ação. Olhar com os olhos do coração é escolher a boa parte de quem multiplica e reparte, não importa a situação. Olhar com os olhos do coração é meditar para saber preservar a paz dessa nobre intenção. Olhar com os olhos do coração é mostrar fé, ser confiante, com um sorriso contagiante de quem vive esta emoção. Olhar com os olhos do coração é ir além dos 5 sentidos que nos deixam comovidos com essa doce sensação. Olhar com os olhos do coração é o caminho para a felicidade, para que o amor e a caridade nos leve à libertação. Olhar com os olhos do coração, enfim, é a presença de Deus, que sempre ampara os filhos seus para alcançar a iluminação. Aí a gente se recorda de Jesus crucificado
E Maria de Nazaré, ali aos seus pés, olha para o filho e diz: meu filho, que te fizeram os homens? E aí Jesus olha para Maria e fala: mãe, eis aí teu filho, apontando com os olhos para João. E para João, olhando para João, ele fala: filho, eis aí tua mãe. A partir de então, João adotou Maria como a sua mãe, levou-a até Éfeso, quando ele iria fazer as suas pregações. E lá, no caminho para Éfeso, tinha lá a casa da Santíssima, a choupana da Santíssima, onde ela levava a misericórdia a todas as criaturas que passavam pelo caminho, sempre dizendo: tudo passa, aquelas criaturas aflitas que passavam. Então, Jesus, no seu olhar, ele transformava as pessoas, e ele tinha aquele olhar de misericórdia, de amor, que nós podemos nos lembrar também de Bezerra de Menezes. Certa vez ele estava na sua casa, e a sua filha estava doente, com muita febre. Ele olhava para a sua mulher, e nos olhos da sua mulher ele via ela dizendo para ele: não vá, fique, cuide da sua filha. No entanto, ele já tinha esses olhos do amor, porque a mulher que estava ali pedindo a sua ajuda para ir até o morro, ajudá-la, porque estava também com uma filha enferma, e Bezerra de Menezes então tinha já esse amor universal em si, e aí ele ora a Maria Santíssima e pede a ajuda, que ela viesse, pela sua misericórdia com seus anjos e ajudasse a sua filha que estava ali enferma. E aí ele vai ajudar aquela mulher, porque a medicina era um sacerdócio para ele. Ele vai até o morro, sabia que não iria receber nem pela consulta e nem pela condução, que ele iria até lá, mas ele vai e auxilia aquela mulher, e quando ele retorna, ele olha e vê a sua casa assim, tranquila, serena. Então ele pensa: bom, ou ela desencarnou e não estão mais aqui, ou então Maria Santíssima veio e ajudou. E aí ele percebe que a filha está curada, está lá, a febre já havia baixado, então o seu fervor, a sua devoção por Maria aumenta cada vez mais. Então que nós possamos também ter esses olhos de amor, que nós possamos lembrar sempre de Jesus, e possamos levar algo do olhar de Jesus, para que nós possamos realmente nos transformar, nos renovar. Então, ao encerrarmos a presente exposição, eu termino com uma mensagem de Maria Dolores, que ela fala para todos nós que o nosso recurso maior é Jesus. E ela diz assim para todos nós: que os problemas, as aflições, o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos da guerra, gerando a violência, o ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno, mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor, mas olha, até as mãos doentes estão espalhando, amparando o amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então, que Jesus nos abençoe sempre esse propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, um bom final de semana a todos, muita paz, muito amor, e que tenhamos esses olhos de amor, esses olhos de misericórdia, esses olhos do coração, aonde estivermos e com quem estivermos, graças a Deus.